Alô galera do NBTV, estamos aqui começando mais um Lanterninha com Gustavo Tomás aí. Hoje a gente vai assistir com ele a Enciclopédia dos Monstros. Fala aí um pouco como é que é esse... Então, a Enciclopédia dos Monstros foi uma experiência que eu tive na Europa. Em outubro do ano passado, fui para lá e fui fazer um estágio, conhecer um estúdio de cinema de animação que trabalha exatamente com o mesmo tipo de coisa que eu trabalho aqui. E é um amigo meu que eu conheci no Animamundi, em São Paulo, e ele me convidou para participar de um tempo lá, se eu quisesse. E eu fui para lá e quando eu cheguei lá, tinha algumas produções em andamento. E eu tive a oportunidade de participar de um ateliê de animação feito lá, no estúdio deles lá, com as técnicas deles, com os equipamentos deles. E foi um ateliê de animação feito por crianças, né? E o tema do ateliê foi interessante, que foi os monstros, né? E eles têm lá Eles, vamos dizer assim, eles são fascinados por essas coisas de monstro, desse mundo fantástico aí, do terror e das coisas que assustam, né? E a molecada que eu trabalhei lá foi numa faixa etária de 4 anos de idade, tinha uma criança de 4 anos de idade, até 12 anos de idade. E essa produção era feita com algumas técnicas de animação que a gente já está habituado aqui no Brasil, inclusive nosso ateliê aqui não é tão diferente, posso até dizer que seja mais até complicado do que o deles, mas eles utilizam recorte, eles utilizam a pixelação ou a massinha, né? E eles utilizam também a animação feita à mão, e algumas outras técnicas que vocês vão poder conferir nessa história aí que vocês vão assistir. Como é que foi a diferença de trabalhar lá com o pessoal? Como é que é a diferença deles para os brasileiros? Eu acho que, bom, a diferença que a gente pode, claro que é notória, assim, os equipamentos, são os equipamentos que eles têm para trabalhar, né? Eles trabalham com as coisas da melhor qualidade, com os recursos, assim, máximos que tem no momento em animação. Mas em relação à pessoa, à criatividade, eu acho que a gente não deixa a perder, não pede por eles em nada e dá para sentir assim que pelo fato da gente ter que improvisar muito assim na nossa vida, a gente tem a capacidade de criar e fazer muito mais coisas do que eles. Material humano brasileiro, assim. De repente é por isso que tem tanto brasileiro que se destaca aí, né, no mundo afora, na animação, né? Isso. Não, você encontra, nessa parte de animação e na parte de desenho, em geral, tem muitos brasileiros trabalhando no exterior. E é por quê? Porque justamente a gente tem essa capacidade de do nada inventar um monte de coisa e fazer coisas diferentes. O formato que eles utilizam lá também é um formato interessante. Mas vamos supor, a diferença do ateliê que eu estou acostumado a trabalhar aqui é que a gente tem o costume de elaborar uma história e produzir em cima dessa história. E eles não, eles já pegam e já colocam a pessoa com a mão na massa já, e dali no momento que ele está filmando ele já vai inventar alguma coisa para fazer. E a partir dali que eles vão criar um roteiro e organizar as cenas como tem que ser organizado para fazer uma história. Um desenhista fez um livro, um livro, né, com uma história infantil sobre um monstro, sobre o universo dos monstros, e é um livro que fazia muito sucesso ali na cidade que eu estava, era um desenhista da cidade, e foi utilizado esse contexto da história para as crianças inventarem os próprios monstros. Então eles não imitaram os monstros do livro, mas eles criaram monstros novos, entendeu? E a partir desse contexto, desse universo dos monstros, eles trabalharam a criatividade da criançada, e a criançada começou a fazer cada um o seu monstro. Então cada aluno fez o seu monstro no papel, fez o seu monstro no zotroscópio, fez o seu monstro na pixelação, fez o seu monstro no recorte. Então, e cada um animou o seu monstro, e a partir daí eles fizeram o filme deles. Como é que é assim, quando vocês trabalham com crianças nesses ateliês e tudo, vocês deixam as crianças botarem a mão na massa literalmente? Tem que ficar cuidando muito delas, supervisionando, retocando, sempre segurando elas. Como é que é? Não é difícil porque é uma coisa, é um trabalho, é uma atividade que ela é muito prazerosa. E a molecada, elas se envolvem demais com aquilo. Então você não tem dificuldade de prender eles na atividade em si. Quando eles terminam a atividade, assim como qualquer criança, quer bagunçar, quer mexer com o outro e tal. Mas nesse aspecto do trabalho em si, se é uma coisa fatigante, é uma coisa cansativa, de forma alguma. Muito pelo contrário, eles estão sempre envolvidos e não vê a hora de passar para outra etapa. Assim. Eles terminam a deles para já querer fazer a outra. Quando você chama para fazer, eles vão correndo fazer. Né? Tem interesse na parte da informática, eles têm interesse em toda parte. Eles mexem na câmera, mexem na luz. Então você tem a oportunidade de, com a curiosidade deles, você ensinar, passar a teoria de tudo para eles, assim, não existe dificuldade nenhuma. E assim, essa animação que eles fazem também, ela é um pouco diferente da desenvolvida aqui no Brasil em quais aspectos. Eu fiquei com a impressão de que ela era um pouco mais improvisada, mais intuitiva, principalmente na parte da massinha. Isso. Porque não me parecia uma massinha que o cara tivesse feito storyboard de tudo exatamente que ele vai fazer, né? Parece que é uma coisa que ele vai criando na hora, ali, na frente da câmera. Eu acho que por eles serem assim,
o que eu senti, na verdade, foi que, assim, que para se estimular a criatividade das pessoas, daquelas crianças ali da Europa que eu estava, naquela região, que foi na região da Bélgica, que é um país que tem muita tradição na parte de cartoon, de animação também, foi que aqui no Brasil a gente chega na criança e consegue estimular a criatividade dele na conversa. E consegue fazer ele inventar uma história sozinho e começar a trabalhar depois. Já lá não, eles são mais fechados, mais difíceis. Então o professor lá, ele prefere deixar a criança com a mão na massa direto e dali ele ir inventando e soltando a criatividade e fazendo a animação. Por isso que parece que muita coisa é feita no improviso. Até porque a animação ela tem um aparato técnico maior do que as pessoas imaginam. Porque do mesmo jeito que você ilumina uma cena para fazer um filme, você ilumina uma cena para fazer uma história de bonecos de massinha. Agora sim, existe o que é diferente de uma produção de um vídeo comum, de uma animação, é que na animação você tem que preparar toda uma plataforma para poder fazer aquilo que você quer fazer. Se for uma parte de desenho animado simples, você tem que ter um roteiro, você não pode começar a desenhar uma cena sem saber onde ela vai chegar, né? A não ser que você queira fazer alguma coisa realmente no improviso, tal, uma coisa maluca. Agora, se você quiser montar uma história, você vai ter que pensar onde o seu personagem vai sair, onde ele vai chegar. Além disso, você vai ter que ter a mesa de animação para você poder trabalhar, todos os pincéis. Na hora de filmar, você precisa ter uma plataforma de filmagem, ou você vai fazer no escaneamento, ou você vai fotografar o seu desenho também, dá para fazer dessa forma. Então, assim, toda essa estrutura de base, assim, ela é bem particular na área da animação. Ela tem os próprios mecanismos para você animar suas coisas. Então é isso aí, galera. Vocês assistiram aí Enciclopédia dos Monstros, agora um bate-papo com o Gustavo. Gustavo, obrigado aí pela presença. Valeu. Até a próxima aí. Até mais.